A metodologia do Azures ela faz parte dos nossos 3 processos, tanto da captação quanto da formação e também da alocação de atletas. Pensando no processo de captação, quando eles já foram selecionados e por algum motivo o clube acredita que eles possam se desenvolver, a metodologia ela fortalece esse aculturamento do atleta, que ele conheça a identidade do clube, aquilo que o clube traz como essência, que conheça os profissionais que vão estar envolvidos no seu processo de formação, todos os departamentos, e de que maneira ele pode se desenvolver no dia a dia do clube. A gente procura, a partir de cada um dos departamentos, passar os nossos indicadores de performance, os nossos direcionamentos e os processos relacionados a cada área, para que o atleta seja conhecedor daquilo que se espera dele e que esse processo seja de corresponsabilidade de todos que aqui desenvolvem esse trabalho, visando sim essa formação integral. A gente procura trabalhar dentro dos aspectos de planejamento, organização, direção e liderança, avaliação e controle. Eles são específicos para cada área, porém as áreas se correlacionam e esse trabalho conjunto ele fortalece esse desenvolvimento do atleta. Os atletas são de culturas diferentes, são de locais diferentes e entram num ambiente que é muito próprio, que tem características muito próprias, e conseguir passar o que é a nossa metodologia e principalmente como ela pode impactar no seu desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto atleta, ele fortalece muito o nosso processo de desenvolvimento. O Azures olha muito a tríade de desenvolvimento humano do atleta, né, que é a partir das suas individualidades, somado ao ambiente e às tarefas oferecidas, né? Então, por algum motivo, eles foram selecionados no processo de captação, onde a gente acreditou, a partir dos nossos indicadores, que as individualidades daquele atleta podem sim ser desenvolvidas e de alguma maneira potencializadas para um futuro processo de formação do atleta. E a partir dessa individualidade e característica de cada atleta, que é a parte do genótipo dele, né, já que a gente está falando em DNA, junto com aquilo que o clube pode oferecer enquanto ambiente, qual a estrutura que a gente tem, quais os processos que são inseridos no dia a dia do atleta, como a gente utiliza tudo que tem à disposição para potencializar esse desenvolvimento. Atrelado às tarefas de treinamento, ou seja, do departamento humano, do departamento médico ou de todos os setores que fazem parte da formação do atleta dentro do clube, a gente acredita que essa união de indivíduo, ambiente e tarefa, a partir das características e da cultura e da identidade própria do clube, possam proporcionar esse desenvolvimento do atleta, e a partir do momento que ele ou compõe a nossa equipe profissional ou saia para algum dos clubes parceiros, ele leva o DNA Azures de formação. Sementes da Agrária, elas representam a nossa essência, né? Como essas palavras vão nos direcionar em todas as ações, sejam mais administrativas, sejam mais humanas ou esportivas. Hoje a gente trabalha com 5 sementes, que é a competitividade, a intensidade, a velocidade, a agressividade e a mentalidade vencedora, acreditando que esse desenvolvimento dia a dia sendo utilizado e de conhecimento de todas as pessoas que aqui trabalham, principalmente dos atletas, que são a fonte principal do Azures, pode potencializar o seu desenvolvimento. Competitividade no sentido de competir consigo mesmo, buscando ser melhor a cada dia, a cada treino, a cada oportunidade de atividade desenvolvida, e poder competir também com os grandes clubes do país, que é onde a gente já tem e pretende ter mais jogadores, não só a nível nacional, mas internacional também. Então, competir com eles fortalece para saber qual o nível que o atleta está no momento. Intensidade, não apenas no viés físico, mas intensidade categorizada como tudo que se faz no mais alto grau. Então, a gente fala que no Azures tudo tem que ser feito de maneira forte, de maneira intensa, de maneira que possa desenvolver o melhor para o que a situação no momento exige. A velocidade é uma característica não só do futebol, mas uma característica de mundo. O futebol se tornou mais veloz, com espaços menores, com a mesma quantidade de jogadores. Então a velocidade não só de deslocamento, velocidade de reação, velocidade de tomada de decisão, ela fortalece muito o atleta nesse desenvolvimento. E como eu falei, o mundo está cada vez mais veloz, mais rápido, e quem consegue se sobressair nesse trabalho relacionado à velocidade vai ter vantagens em seu desenvolvimento. A questão da agressividade, visto que é um ambiente competitivo, um ambiente onde todos buscam seu espaço praticamente diariamente, e num local onde já existem clubes centenários, clubes com uma história muito grande. Então a gente acredita que, pela nossa região ser uma região de muita luta, de muito trabalho, de muita dedicação, a agressividade é um ponto muito forte que nos marca e nos fortalece, e é uma semente que vem se fortalecendo cada vez mais dentro do Azures. E talvez a principal da geração atual, que é essa questão da mentalidade, ter uma mentalidade vencedora,
vai potencializar o atleta a ser resiliente nos momentos que necessita, a ter uma motivação, principalmente interna deles, frente a todos os processos que ele vai enfrentar e efetivamente acreditar e ter uma mente positiva e vencedora, que ele pode alcançar sim seus objetivos, que se ele está aqui, a gente verificou algum potencial nele e que ele consiga utilizar tudo que tem em prol do seu desenvolvimento. E é um eixo dentro do processo de formação do Azures. E as sementes, elas vêm se fortalecendo, passo a passo a gente já consegue verificar elas no nosso dia a dia, tanto no campo quanto fora do campo, e ela vem trazendo resultados muito positivos na nossa formação. Por meados de 2019, 2020, o Robson, juntamente com o Eliezer, entenderam que o Azures teria que ter um perfil de atleta Azures. Então, a partir disso, a partir desse perfil desenhado pelo clube, a gente começou a desenvolver a captação em cima desse perfil, observando as características que o clube determinou como essenciais, que hoje elas giram entre 4 aspectos, mais o aspecto psicossocial como eixo. Então, eu vou citar aqui rapidinho um pouco de como a gente olha esses aspectos. Hoje a gente tem o aspecto motor, que é um aspecto que nós, como professores, como educadores físicos, entendemos que esse aspecto ele é essencial para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento do atleta também, que esse aspecto ele pode ser um norte para o início dessa caminhada, onde a gente olha toda a parte de coordenação, de movimentos específicos do corpo humano. No segunda situação, o aspecto técnico, que para nós hoje ele é o que teria o maior peso, é o mais válido, que é o que a gente olha primeiro, inclusive, que é qual que é a qualidade técnica dele, como é a relação dele com bola, como ele age com a bola. Se ele tem velocidade, tem qualidade nessas ações. Se ele executa o drible, a condução, o passe, o chute, o cabeceio com qualidade e com velocidade. Então esse é um aspecto que hoje a gente determina como um dos principais. Também olhamos a questão tática, né? A qualidade e a velocidade nas ações táticas. Se esse atleta ele pensa antes, se ele pensa rápido, se ele toma as melhores decisões. E com certeza também temos dentro do perfil o viés físico, onde a gente tem um olho muito forte para a intensidade. Se esse atleta tem uma intensidade natural, claro que consequentemente a gente também procura observar questões de velocidade, agilidade, força, certo? Mas a gente entende que esse é o viés que pode ser mais trabalhado e mais desenvolvido. Também temos hoje o aspecto psicossocial como eixo, onde tratamos dentro das sementes da gralha, que hoje é a competitividade, a intensidade, a velocidade, a agressividade e o mindset vencedor, que tem para nós como norte desse eixo do aspecto psicossocial. Então a gente procura identificar no momento dos jogos ou avaliações que a gente faz, se esse atleta ele consegue nos demonstrar algum desses eixos, se tem algum eixo mais aflorado, porque já nos facilita o nosso processo no dia a dia. Ele já é um atleta, uma pessoa que se caracteriza dentro desse perfil. E com certeza a gente tem sido assertivo, a gente tem conseguido contribuir com atletas para o processo de formação do clube, visto que a rotatividade é muito alta, então a gente tem altos números, o nível da competitividade das nossas avaliações é muito alto, visto que a gente tem um índice muito alto de atletas chegando para avaliação. Primeiro que a captação é um dos 3 processos do clube, né? O primeiro processo, sendo que os 3 processos do clube é captação, formação e alocação e venda. A prioridade da captação do Azures, ela é sempre do sudoeste do Paraná e também o oeste de Santa Catarina, que é a nossa principal área de atuação. Além disso, também nós temos um foco muito grande nos 3 estados da região sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temos também uma captação muito ativa no estado de São Paulo e também no estado do Mato Grosso do Sul. E também buscando atletas em outros estados do país. O processo de monitoramento do Azures, ele ocorre para as categorias sub-8 e sub-9. Do mesmo formato que os atletas chegam para nós
nas avaliações, também recebemos indicações de atletas nessas categorias para fazermos um processo de monitoramento, para que o clube possa acompanhar o desenvolvimento e a evolução desse atleta 4 vezes ao ano. É importante salientar a forma com que o atleta chega até o processo de captação dentro do Azures, que eles podem ser das seguintes maneiras. A primeira é o atleta ser visto por algum observador do clube. A segunda seria o atleta ser indicado por algum professor parceiro aqui do clube, ou algum pai ou até mesmo um empresário pode entrar em contato com o setor de captação, enviar um vídeo, e aí após a pré-análise do vídeo, nós, o setor de captação, entendendo que o atleta tem nível para vir para uma avaliação, nós trouxemos ele para o processo de avaliação dentro do clube. Não podemos deixar de mencionar também que não tem custo nenhum para os atletas fazer parte da avaliação do Azures. Iniciando, hoje temos as válvulas de entradas, né? Somos em 4 observadores. Esses observadores, eles estão rodando a nível nacional hoje, trazendo jogadores para o clube, avaliando em diversas regiões do Brasil. E esse atleta chega para o clube no processo de avaliação da captação. Ele passando pelo processo de avaliação da captação, que é desenhado por 3 dias, onde no primeiro momento, no primeiro dia, o clube recebe os atletas, faz a conferência de documento, faz uma palestra com explicação do que funciona, de como funciona o clube, de como funcionam os processos, do porquê o Azures, porque o Azures nasceu aqui. No segundo momento, esses atletas vão para o campo, já com a documentação em dia, onde eles treinam geralmente terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. Então, terça à tarde eles vão para o campo, treinam. Na quarta à tarde, outro treino, e a gente finaliza no último dia num jogo coletivo contra o nosso próprio grupo, até para a gente medir aí as forças. O atleta indo bem, se destacando, ele passa para o segundo processo, que é a avaliação com o grupo, que consiste em treinar a semana toda com o grupo, onde ele vai estar sendo avaliado dentro do nosso próprio elenco, comparando com o que a gente já tem, tentando visualizar se ele consegue nos mostrar aquilo que nos mostrou na avaliação, durante a avaliação no grupo. E aí, se esse atleta conseguir efetivamente demonstrar o que a gente busca, a gente insere ele no processo de formação do clube, ou seja, esse atleta é aprovado. Depois que o atleta chega para a nossa base de dados, nós entramos em contato com o responsável pelo atleta, seja ele o professor ou até mesmo o pai, enviando a documentação necessária, os exames necessários para o atleta poder estar participando da avaliação aqui do Azures. Indicamos também a data e o local para que os familiares possam se programar e que a avaliação corra da melhor forma possível. Long time coming, black on the bottom of my feet from running. Cataracts under my eyes from hustling. Going from buying and selling to customers. Run up the business, God is my witness. Sun up to sun up from under the sun that we maxing our limits. My mind running like Tom Cruise on an action movie.